Questão número 18 do Exame de Seleção para a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, em 2019, para a turma de 2020. Tema da questão: expressões e conjuntos numéricos. Muito bom dia a todos. Esta questão trata da verificação da veracidade ou falsidade de proposições que envolvem expressões e conjuntos numéricos. Vamos ao enunciado e, na sequência, a justificativa comentada. Enunciado da questão 18. Considere os números reais representados na reta real abaixo. Segue a reta real com x entre menos 3 e menos 2, y entre menos 1 e 0 e z entre 1 e 2. Analise cada proposição abaixo quanto a ser v verdadeira ou f falsa. Primeira proposição: raiz quadrada de y menos x dividido por menos z ao quadrado é necessariamente um número pertencente ao conjunto dos racionais. Segunda proposição: y ao quadrado é tal que 0 menor do que y ao quadrado menor do que 1. Terceira proposição: o inverso do oposto de x é um número compreendido entre 1 e 2. Sobre as proposições, tem-se que 4 alternativas. Alternativa A: apenas uma é verdadeira. Alternativa B: apenas 2 são verdadeiras. Alternativa C: apenas 3 são verdadeiras. E alternativa D: todas são falsas. Iniciamos diretamente com a verificação das proposições. Dada a reta real, para a qual x está entre menos 3 e menos 2, e y entre menos 1 e 0, e finalmente z entre 1 e 2, a primeira proposição é que a raiz quadrada de y menos x dividido por menos z ao quadrado é necessariamente um número pertencente ao conjunto dos racionais. Vamos observar novamente que y está entre menos 1 e 0, x entre menos 3 e menos 2 e z entre 1 e 2. Segue-se, portanto, que y menos x maior do que 0 e z2 maior do que 0. Entretanto, isto não é suficiente para garantir que a raiz quadrada de y menos x pertença ao conjunto dos racionais. Para tanto, vamos mostrar um contra-exemplo. Vamos selecionar dois valores, y e x, no intervalo considerado. Segue-se que a raiz de y menos x é igual à raiz de 2,44, que será um número irracional, não pertencerá a Q. Portanto, eu não posso garantir que necessariamente essa relação pertencerá ao conjunto dos racionais. Segue-se que a proposição é falsa. Segunda proposição: y ao quadrado é tal que 0 menor do que y ao quadrado menor do que 1. Ora, temos que menos 1 menor do que y menor do que 0. Por definição, aqui na reta real. Então, elevando ao quadrado, simplesmente 0 menor do que y2 menor do que 1. Segue, portanto, que esta proposição é verdadeira. Última proposição: o inverso do oposto de x é um número compreendido entre 1 e 2. Nós temos que x está entre menos 3 e menos 2. Por definição de oposto de x, o oposto de x será menos x. E o inverso do oposto de x será menos 1 sobre x. Segue-se que
o oposto de x sendo menos x, e x estando entre menos 3 e menos 2, então 2 menor do que menos x, menor do que 3, ou seja, o oposto de x está entre 2 e 3. E o inverso do oposto de x estará entre 1/3 e 1/2, e não entre 1 e 2. Logo, a proposição é falsa. Vamos então ao resumo dos nossos achados. Primeira proposição: raiz quadrada de y menos x dividido por menos e2 é necessariamente um número pertencente ao conjunto dos racionais. Nós verificamos que é uma proposição falsa. Segunda proposição: y ao quadrado é tal que 0 menor do que y2 menor do que 1. Proposição verdadeira. E, finalmente, o inverso do oposto de x é o número compreendido entre 1 e 2. Verificamos ser uma proposição falsa. Segue-se que apenas uma das proposições é verdadeira, que é a segunda. Portanto, a resposta da questão é a opção A. Isso encerra o problema. Obrigado por terem assistido até aqui. Caso tenham ficado com alguma dúvida, utilizem de preferência o fórum de dúvidas da nossa plataforma Moodle. Muito obrigado novamente pela atenção e até uma próxima oportunidade.